Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, realizada em 13 de março de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 7ª sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal de Pariquera-Açu. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, boa noite. Eu solicito a dispensa da ata, uma vez que ela se encontra na Secretaria da Casa, de acordo com o artigo 138 do Regimento Interno. A solicitação do nobre vereador encontra-se em discussão. A solicitação do nobre vereador encontra-se em votação. Os vereadores que tiverem a favor, mantenham-se como estão. A ata da 7ª sessão ordinária de 2017 está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Ofícios. Boa noite a todos. Ofício do Gabinete Mesa sem número de 2017. Pariquera-Açu, 8 de março de 2017. A mesa diretora da Câmara Municipal de Pariquera-Açu. Requerimento de retirada de pauta. Projeto de lei número 03/2017. Da mesa diretora. Senhor presidente, nos termos do artigo 158, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, requer de Vossa Excelência a retirada de pauta do projeto de lei número 3/2017, de autoria da mesa diretora. Justificativa. Para uma maior análise do referido projeto, onde será verificado com maiores detalhes o impacto que o mesmo trará a esta casa, podendo contar com os valiosos préstimos de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente assino os vereadores Paulo Roberto Mendes, Rodrigo Mendes, Mário Augusto Amaro Miranda, Tereza dos Santos. Leitura do requerimento número 016/2017, de autoria do vereador Eliel Coppe. Requerimento número 016/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, após as formalidades regimentais, seja oficiada a empresa Autopista, solicitando da mesma a construção de um abrigo, cito na rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 464 mais 400 metros, sentido norte, bairro Conchal 1, que dá acesso à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Justificativa. Evitar que os moradores do bairro fiquem expostos às intempéries do tempo. Segurança aos usuários. Pleito antigo dos moradores do local que necessitam do abrigo. Plenário vereador Ivo Zanella, 8 de março de 2017. Assino o vereador Eliel Coppe. O requerimento está em discussão. Com a palavra o nobre vereador Eliel Coppe. Boa noite, senhor presidente, nossos colegas, público que nos ouve, estão presentes ou nos ouve pela web. Essa indicação, já há alguns dias atrás, um morador ali do bairro, ele solicitou que pudesse nos ajudar no sentido de ter um abrigo, visto que você conhece bem lá, vários vereadores, que não existe um abrigo. Na verdade, eles fizeram alguma coisa ali apenas para segurar, aliás, para poder esperar os outros ali, mas não tem segurança, não, é algo improvisado que não tem nada a ver com o abrigo. E já é uma reivindicação bem antiga deles. Esses dias até não foi nem em função disso, mas foi em função anteriormente do pedido do morador, até colocar no Face, mas é uma responsabilidade, na verdade, ali da autopista, né, por ser uma rodovia federal. Então a gente atendendo aqui esse pleito, a gente está encaminhando para a empresa autopista para que eles possam realizar essa obra. Quero convidar aqui o professor Sérgio Schmidt para subscrever, e todo demais que também que quiser pode se sentir aí
à vontade. Sempre digo que o interesse é coletivo, né? Para o bem ali da população. Imagino que a assinatura de todos nós reforça aqui o nosso pedido e a nossa cobrança em favor dos moradores ali do bairro Conchal 1. O requerimento do nobre vereador continua em discussão. Fazendo uso da palavra, gostaria de parabenizar o nobre vereador Eliel Coppe pela sua propositura. Muito bem-vinda a esta casa. De fato, o nobre vereador também fui contactado a respeito desse abrigo ali no KM 464, tá? Da mesma forma que Vossa Excelência foi, eu também fui. Com relação a essa questão do abrigo, até eu entrei em contato, não sabia que Vossa Excelência havia entrado com essa propositura aqui, tá? Tomei conhecimento hoje, agora à tarde, mas entrei em contato com a prefeitura para saber exatamente a respeito, porque eles me encaminharam um abaixo-assinado de moradores do ano passado, datado do ano passado, e protocolado na prefeitura, né, com relação a isso. Então eu fui saber nas mãos de quem foi parar esse abaixo-assinado, né, e daí eu obtive, assim como resposta, que a construção de um abrigo ali, por se tratar de um trecho de jurisdição da autopista concessionária, então ela fui saber que compete a concessionária autopista. Devido a isso, entrei em contato com a concessionária, até porque num outro momento eu havia pedido um abrigo na legislatura anterior, lá na frente do KM 458, em frente à casa do senhor Adriano, e eu me recordo que eles haviam mandado uma resposta para mim, que aquele abrigo ali era de competência da prefeitura municipal. Então, houve uma divergência de informações. Devido a isso, entrei em contato com a concessionária. O que eu posso dizer para os nobres colegas, tá, vereador, não sei se vai ajudar aqui no rumo dessa propositura, mas é assim que até foi uma funcionária chamada Cláudia, que passou para mim a informação de que a prefeitura precisa encaminhar um projeto, né, ela tem que encaminhar um projeto para a autopista, para que esse projeto seja aprovado, na verdade, pela ANTT, retorna para o município, e o município é que deve construir esse abrigo lá. Então, essa foi a resposta que eu obtive lá. Não estou falando exatamente que seja a competência do município. Vamos aguardar. Muito bem-vinda, até porque a propositura de Vossa Excelência é um requerimento e ela requer uma resposta. Isso é interessante, requer uma resposta, então vai chegar um documento para esta casa. Parabéns, tá, pela iniciativa. Se fosse indicação, não teríamos resposta, porém o requerimento. Então esperemos que essa resposta chegue, e daí certamente a gente vai poder, a casa, o vereador vai poder tomar certinho os caminhos, tá? Então espero assim que, né, o requerimento de Vossa Excelência seja atendido, e até que a gente possa estar incluindo, além desse abrigo ali no frente à Igreja Assembleia de Deus no Conchal, um outro ali frente ao motel, que é a outra saída do Conchal, e também lá em frente ao seu Adriano, que aquele abrigo no sentido sul está bem crítico. Então, que quando se for de competência do executivo fazer esses projetos, que ao fazer já faça projeto que, né, atenda todos os pontos no decorrer aqui do município. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 016/2017 está aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 017/2017, de autoria do vereador Rodrigo Mendes. Requerimento número 017/2017. Senhor Presidente, considerando que o entorno das casas, escola e posto de saúde do bairro Angatuba são cercados por plantações de bananas, considerando que esses produtores, em seus adubados, utilizam esterco de animais, considerando que esse adubo traz um total incômodo
trazendo um mau cheiro quase insuportável às pessoas em suas casas, comércios, aos pacientes e funcionários do posto de saúde e também aos alunos e funcionários da escola. Considerando que esse tipo de adubo podem gerar transtornos em relação à merenda escolar devido às moscas, considerando que uma situação parecida ocorreu no bairro do Conchal e a solução foi a retirada desse tipo de adubo pelos produtores, e assim foi sanado o problema. Face aos considerandos, apresento à mesa, nos termos dos artigos 187, inciso 2º, 195 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, São Paulo, o presente requerimento para que o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Pariquera-Sul, José Carlos Silva Pinto, informe quais providências que o Executivo Municipal irá tomar para solucionar o problema que está sendo causado pela utilização do adubo de esterco de animais nas plantações de bananas, que traz diversos incômodos ao bairro Angatuba. Plenário vereador Ivo Zanella, 8 de março de 2017. Assina o vereador Rodrigo Mendes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, aqueles que nos assistiram através da web. Senhor presidente, não tenho muito o que falar, o requerimento ele já por si só fala, é a questão lá do bairro do Angatuba, que os produtores de banana estão utilizando em forma de adubo os estercos lá e estrume de galinha, que foi o pessoal mesmo lá do bairro que acabou reclamando e trazendo essa reivindicação para a minha pessoa. O pessoal da escola também tem reclamado muito, o próprio diretor lá acabou me relatando. Isso gera problema com mosca, né? Para a merenda, fora o odor, né? Fora o mau cheiro que ocorre lá para os munícipes, e isso afeta o comércio, o posto de saúde, a escola, enfim. Então, aqui a situação é para saber o que a prefeitura vai fazer para solucionar esse problema, porque ele tem que chamar esse problema para a solução, né? Não somos nós que vamos solucionar, e sim a prefeitura. Já tivemos um caso parecido no bairro do Conchal, o problema foi solucionado, foi retirado esse tipo de adubo e utilizado outro. Então esperamos aí que o prefeito dê uma atenção maior nessa questão, porque está ocorrendo essa situação insuportável lá pelos moradores. É somente isso, presidente. O requerimento do vereador continua em discussão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer assim, ao vereador Rodrigo, porque ele fez o convite para que eu assinasse essa propositura, tá? E até expliquei para ele que o fato de eu não assinar é que existe uma norma aqui, uma portaria, onde estabelece uma quantidade de proposituras por sessão para a gente assinar, né? Então, com o receio de que viesse a ultrapassar, respeitando essa norma da casa, né, eu não pude assinar junto com ele, mas agradeço ao vereador, tá? E é uma reivindicação justa, de fato, moro ali no bairro, nas proximidades da escola, e vejo o quanto a população, né, e é claro, os alunos, professores, funcionários, a equipe escolar tem sofrido com essa questão de uso de cerco de galinha ali na escola. Com relação à questão até para traçar um paralelo, a questão do Conchal, que foi citado no requerimento aqui, na propositura, na ocasião da legislatura passada, estivemos lá, juntamente com o vereador Edson do Jonil, né, o ex-vereador Edson do Jonil, e conversando com o pessoal da Vigilância Sanitária, os quais levamos lá, pessoal da saúde, tivemos uma visita ao bananal do proprietário ali no Conchal e também no Boa Vista. Na época foi uma situação bastante complicada, bastante desagradável, o proprietário não gostou da nossa visita no local. Mas o que aconteceu? A prefeitura, naquela ocasião, vereador, ela notificou o proprietário, só que infelizmente a multa que o município aplica não doeria em nada no bolso do proprietário, é coisa insignificante para um proprietário do porte, né,
tanta banana que aquele proprietário tem. O mesmo acontece com esse. Então, o que acontece? Naquele momento, foi notificado, o proprietário falou assim, então tudo bem, eu vou lá e pago a multa. Para mim interessa mais pagar a multa a que deixar de usar o produto. E eram uns 3 ou 4 tanques enormes com produto, coisa absurda, que Vossas Excelências não acreditam no que a gente viu naquele dia lá. Uma coisa horrorosa mesmo para o bairro todo. E então, partindo daí, a gente teve que tomar uma medida mais drástica, que foi a procura da CETESB. Tá? Então, tivemos que procurar a CETESB na ocasião. A CETESB veio aí sim gerar um valorzinho mais significativo para o bolso deles, 300 mil na época, podendo ser revertido em serviço, em benefício para a comunidade. Até na época sugerimos então que seja feita uma cobertura da quadra, que seja feita uma reforma do vestiário, já que é para beneficiar, então que multe o proprietário, ele vai lá e resolva. Mas é claro, quando falou em 300 mil, ele tomou uma atitude. Foi lá e deixou de usar o esterco, ele teve um período para que fechasse aqueles tanques, fechou, resolveu o problema ali. Então, assim, partindo daí, vereador, também, reforçando a sua propositura, a CETESB já foi comunicada, tá? E vai estar no local, vai estar, inclusive, é interessante que a população do bairro Angatuba se mobilize, porque eles vão colher depoimentos de funcionários, de professores, para que o pessoal esteja ali também reforçando essa questão, reforçando que de fato acontece, né, esse uso indevido do produto, até porque, se Vossas Excelências buscarem informações na APTA, o que a APTA fala? É que o produto não pode ser proibido, o uso daquele produto não pode ser proibido ali, não existe nada que diga que seja contra. Então, infelizmente, vai ter que ser tomada uma medida mais drástica, mas vamos esperar que o Executivo tome essa iniciativa também, né? Sei que o vereador, né, com certeza partirá, se precisar, para outros órgãos na procura. E a gente está aí disposto a ajudá-lo também, está nessa busca para que o problema se solucione. O vereador está abrindo a oportunidade para que, não só eu enquanto presidente, mas para que Vossas Excelências também assinem, subscrevam o requerimento dele. Então, aí está autorizado pelo vereador, tá? Para que Vossas Excelências subscrevam. O requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, o requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 017/2017 está aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 018/2017, de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes. Requerimento número 018/2017. Senhor Presidente, considerando-se que em frente à Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Setor 2, no bairro Senador Dantas, é um local de grande fluxo de pessoas, considerando-se que motociclistas e motoristas trafegam pelo local em alta velocidade, considerando-se que existe uma preocupação dos moradores e por parte deste vereador com a segurança dos munícipes. Face aos considerandos, apresento à mesa, nos termos do artigo 187, inciso 2º, 195 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pariqueraçu, São Paulo, o presente requerimento para que o excelentíssimo senhor prefeito de Pariqueraçu, José Carlos Silva Pinto, preste as seguintes informações. É possível instalar um redutor de velocidade lombada em frente à Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Setor 2, no bairro Senador Dantas? B. Em caso positivo, qual a previsão para a execução do mesmo? C. Em caso negativo, quais as razões para que não seja instalado um redutor de velocidade no local? Plenário vereador Ivo Zanella, 8 de março de 2017. Assina o vereador Paulo Roberto Mendes. O requerimento está em discussão. Bom, fazendo uso da palavra, eu quero dizer assim que estou encaminhando esse requerimento. Não é o primeiro requerimento primeira propositura que faço com esse teor. Nas outras situações eu fiz através de indicação.
né, pedindo ao executivo indicação. Através de indicação. Hoje, eu estou fazendo através de requerimento, né, buscando questionar o porquê, tá? Aliás, se é possível estar instalando esse redutor de velocidade no local citado, em frente à Assembleia de Deus, setor 2, do bairro Senador Dantas, né, em caso positivo, qual a previsão para a execução do mesmo, e em caso negativo, né, que é o que a gente não espera, que a resposta seja negativa. Qualquer vereador, quando vem pedir algo aqui, ele espera que seja solucionado, seja atendido. Mas, caso haja algum imprevisto aí, né, quais as razões para que não seja instalado um redutor de velocidade no local? Então, a gente sabe que é um local onde trafega muitas pessoas, há uma igreja ali na proximidade, é uma vilinha, tá? Então, todo esse cuidado do vereador, né, que redige essa propositura é com a segurança dos munícipes locais, passam motociclistas, passa carro em alta velocidade, e a segurança é uma prioridade aqui. Tá? Então, assim, esperamos que o executivo atenda. Eu sei que o nobre vereador Eliel, em outros momentos, também fez propositura solicitando redutor de velocidade ali no próprio bairro Senador Dantas, num outro local, um pouquinho para cá, frente à escola, né, vereador? Então, está aqui, esperamos que haja uma resposta e, quem sabe também, né, a resposta seja positiva, a gente possa estar buscando para outros locais aí. O requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, o requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 018/2017 está aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 019/2017, de autoria dos vereadores professor Sérgio Schmidt e Mário Augusto Amaro Miranda. Requerimento número 019/2017. Senhor presidente, requeremos à mesa, ouvido o plenário, após as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito de Pariquera-Sul, José Carlos Silva Pinto, solicitando do mesmo as seguintes informações. Existe planejamento e estudos para a resolução dos problemas de alagamento que anualmente se repetem em nosso município. B. Em caso de resposta afirmativa ao questionamento, A. Quais as ações que serão implementadas para as águas pluviais e fluviais? C. Existem planejamento para a resolução da vala aberta no centro de eventos? D. Em caso de resposta afirmativa ao questionamento C, quais ações serão executadas e qual o prazo previsto para a conclusão? Justificativa. Os constantes alagamentos em repetidos locais do nosso município provocam grandes prejuízos financeiros, traumas psicológicos e medo nas famílias, que vivem em áreas de risco, e ações planejadas, e com resultados mais efetivos, se fazem necessário. Plenário vereador Ivo Zanella, 8 de março de 2017. Assina os vereadores professor Sérgio Schmidt, Mário Augusto Amaro Miranda. O requerimento está em discussão. Com a palavra o nobre vereador professor Sérgio Schmidt. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Esse requerimento eu estou fazendo pedindo à Prefeitura Municipal se existe algum planejamento para ações que aconteçam mais a longo prazo. Por quê? Nós todos, e principalmente as famílias atingidas, sabem do sofrimento provocado pelos alagamentos. Eles existem em repetidos locais de conhecimento de todos. Então, o que eu estou perguntando é se existe um planejamento mais a longo prazo que tenha um resultado mais efetivo. E que, se não existe na prefeitura um corpo técnico que tenha conhecimento técnico para fazer um trabalho desse mais específico, porque ele envolve muita coisa, né? Porque nós estamos falando de águas, de chuvas,
de escoamento dessas águas nos rios. Então, muitas vezes, isso é necessário que seja feito com recursos do Estado ou com recursos federais, visto que provavelmente numa obra de um porte muito maior, a Prefeitura não tenha recursos para isso. Então, há necessidade desse estudo de um projeto para que efetivamente se possa resolver o problema. Como eu disse, junto com o vereador Mário Miranda, isso traz problemas não só financeiros, mas a invasão de uma casa por águas repetidas vezes traz problema psicológico. Choveu, a pessoa não poder dormir, ter todo o prejuízo financeiro que isso provoca. Então, eu creio que fazendo um planejamento, fazendo um projeto, que se tenha um corpo técnico específico para isso, que a Prefeitura, junto aos seus deputado estadual, deputado federal, e até mesmo tendo um projeto, que os vereadores aqui também atuem em conjunto, para que se busque recursos ou junto ao governo do Estado, ou junto ao governo federal, para ser feita uma obra de um porte maior, para que se tente uma solução mais definitiva para esses problemas. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento dos nobres vereadores continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. A gente sabe que, ao longo do tempo, aquela vala vem aberta ao longo dos anos, né? E, assim, queria ver qual é as perspectivas de fechar aquela vala. A gente sabe que existia grandes festas no centro de eventos, e hoje não existe mais. Resumindo, está quase meio que abandonada aquelas casas. E a gente pede o prefeito aí para dar um apoio para nós aí, reativar o centro de eventos, melhoria para todos, né? E a vala. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. A gente, primeiramente, parabenizar o requerimento do vereador Sérgio, do vereador Mário, né? Importante a cobrança do vereador sempre nessa questão de inundação. Essa é uma cobrança que essa casa vem fazendo já há muitos anos, né? E a gente vê que o prefeito Zé Carlos investiu bastante na parte de infraestrutura, né? De águas pluviais. Ali na Vila Maria nós tínhamos um ponto de alagamento ali que se estendia por mais de 20 anos. Eu, como vereador aqui, fiquei praticamente aqui 10 anos aqui cobrando uma solução ali no final da rua Dona Paulina, ali no final da rua Michael, Dona Paulina, sempre tinha. Então, ali na Vila Maria, ali tinha essa inundação por muitos anos, né, que se estendeu. E o prefeito Zé Carlos, aí, ele fez uma licitação, acho que a questão de uns 2 anos atrás, no valor aí perto de R$400 mil, né, comprou acho que mais de 2 mil metros de tubos. Até tem ainda no estoque algumas medidas de tubo, acho que de 0,80 ainda tem, de 0,40, de 0,60 ele teve que fazer outra licitação. No São Carlos também tinha uma inundação perto do Vale do Amanhecer ali, foi feita uma grande rede de água pluvial, lá na Vila Piripiri também foi feita, aqui no centro, em frente ali da escola Crive, tinha um ponto de inundação ali perto do Júlio, ali, ex-vereador Júlio Haddad, também foi feita uma canalização que joga no Rio Turvo, né? Então o prefeito está investindo bastante. Infelizmente, os pontos de alagamento são muitos na cidade, muitos mesmo, né? O vereador Sérgio falou em relação ao projeto. O centro de eventos existe o projeto já aprovado, né, com a outorga do DAE, CETESB e tudo. Só falta o recurso, né? Alguns deputados prometeram, né, um recurso ali para
para aquela canalização, e até hoje está meio que na promessa, o dinheiro não foi disponibilizado, porque o recurso, o projeto já foi feito e está aprovado. Mas aqui na Tenente Eusébio Rodrigues, nessa última chuva forte que deu, a gente viu que a água passou por cima da Tenente Eusébio Rodrigues. Passando, já não deu inundação mais, né? Então ali tem uma tubulação, acho que é dupla de 1 metro, que tem que ser substituída, né? Na época da pavimentação da Tenente Eusébio Rodrigues, não foi feito esse cálculo de vazão ali, né? Acho que foi colocada uma linha a mais, né? E está represando toda a água para cima. Então ali tem que ser feita uma galeria, como foi feito, né? Na rua que sobe ali, é a rua Pedro Boni, né? Ali tem uma galeria com uma duela com uma vazão bem maior. Então já ali para baixo, acho que o vereador Rodrigo esteve lá, eu também estive no dia. Passou a Tenente Eusébio Rodrigues, já não tinha mais enchente. A enchente ficou para cima em razão dessa tubulação de pequeno porte ali na Tenente Eusébio Rodrigues. Então, como eu disse, parabenizar os vereadores, a cobrança constante de todos, né? Ninguém quer ter sua casa inundada, mas a gente tem que ressaltar aí que o prefeito vem investindo e investiu bastante em águas pluviais. Acho que foi o prefeito que mais investiu, pelo menos nesses 4 mandatos que eu estou aqui, eu posso afirmar com toda certeza que ele está bastante preocupado e investiu bastante nesse quesito aí. Tem que investir muito mais, né? Mas gostaria de ressaltar esse trabalho do nosso prefeito. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa mais uma vez, nobres amigos, público presente e aqueles que nos assistiram através da web. Eu queria só destacar, primeiramente, parabéns aos nobres colegas pelo requerimento. Dois na realidade. Né? Primeira questão sobre questão de enchente, né? Estudo de problemas de alagamento. Vamos lá. Em 2014, eu fiz uma publicação no meu Facebook, ainda não era vereador, para fazer a limpeza do rio que corta aí a nossa cidade. Desde 2014, não foi feito ainda. Até carro já caiu naquele córrego e a limpeza não foi feita. Sabemos aí do trabalho contínuo do prefeito, mas em algumas questões é expert em longo prazo, né? O que não deve ser, a esperteza não pode ser em longo prazo nesses quesitos. A gente tem que ter uma solução logo, até por conta de mosquitos, enfim. E ali é uma situação que a gente vem cobrando, não só a gente, mas os munícipes que moram ali ao redor, vem cobrando também essa limpeza que contribui na questão do alagamento. Eu acho que seria interessante o prefeito também dar uma olhada ali, no rio principal aí que corta a nossa cidade. O segundo ponto, sobre o item C, de planejamento de solução da vala ali, o que acontece? Em 2013, infelizmente o saudoso amigo Sátiro não está aqui, mas nós fomos até falar com o atual vice-governador e ele disponibilizou uma emenda de 700 mil. Na realidade, essa emenda de 700 mil, a princípio, o projeto que a gente tinha ido lá era para vala. Mas o que aconteceu? Isso, o que eu falo que eu tenho tudo em e-mail, tá, senhor presidente? O que acontece? Pediram o projeto disso. Demorou 6 meses para fazer um projeto com relação a esse recurso de 700 mil. E esse recurso, ele foi enviado para a reforma das casinhas, ou seja, do centro de eventos. Então, ou seja, por que foi feita uma reforma e não para a vala? Por causa do tempo. Passaram esses 6 meses, a emenda ela já estava entrando em efeito suspensivo. E começamos a cobrar muito e foi enviado um projeto que infelizmente não foi para a vala, foi para a reforma. E todo mundo sabe que essa reforma, como diz o nobre colega, está meio abandonado, mas não está. Está a longo prazo também, né? E não foi entregue. A data já era para ter sido entregue também essas reformas ali do centro de eventos e não foi. Mas a questão claro que nós temos que lutar com relação aos nossos deputados, aos nossos contatos para buscar recurso. Mas quando a gente conseguir, que seja designado da forma correta, né? Infelizmente, não foi feito para a vala, foi feito para a reforma. Se tivesse sido para a vala, creio que para a reforma seria um pouco mais fácil, até mesmo para ativar o centro de eventos.
Porque não adianta nada a gente ter uma reforma e ter umas belas casas, bela estrutura, se não dá para utilizar ou a vala atrapalhar para determinado tipo de evento. Então nós temos que pensar assim, primeiro para arrumar a vala, depois a reforma. Visto que a reforma, que é um pouco mais tranquilo de se fazer, ainda não foi entregue. Então nesse item C, nós temos que ajudar o executivo a buscar recursos, mas o executivo também tem que ajudar nos projetos quando for designado os recursos adquiridos. E não deixar que a esperteza gire em torno do longo prazo. Né? Então, é somente isso, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento número 019/2017 está aprovado por unanimidade. Leitura da moção número 004/2017, de autoria da vereadora Tereza dos Santos. Moção número 004/2017. Senhor presidente, apresento à mesa, ouvido o plenário, nos termos dos artigos 187, inciso 3º, 203 e seguintes do Regimento Interno, a presente moção de apelo a Elektro, na pessoa do seu diretor-presidente, Márcio Fernandes, e ao excelentíssimo senhor prefeito de Pariquera-Sul, José Carlos Silva Pinto, para que tomem as devidas providências para que sejam efetuados reparos na rede elétrica e se normalize a iluminação pública, pois várias ruas do município encontram-se com iluminação pública sem funcionamento, assim causando transtornos e levando risco à segurança de diversos munícipes. Justificativa. A presente moção é fruto do total descaso de todos os envolvidos com a iluminação pública no município, pois várias ruas do município encontram-se totalmente no escuro, causando transtorno e insegurança à população. Através do contato telefônico com a empresa Elektro, a mesma orienta e solicita que a referida iluminação pública no município de Pariquera-Sul é de responsabilidade da Prefeitura, que por sua vez alega que é de responsabilidade da empresa Elektro, somente a título de exemplo entre outros diversos pontos da cidade. A rua Ângelo Ponsoni encontra-se com 11 pontos de iluminação sem funcionar, desde o dia 1/3/2017 até a presente data, considerando que moradores e circulantes na mesma rua têm se utilizado de lanternas para poder ali passar, considerando que na própria fatura de consumo de energia elétrica emitida pela Elektro traz R$ 4,50, que muitas residências efetuam esses pagamentos com a descrição cobrança de iluminação pública para a Prefeitura. Ou seja, além de não receberem o serviço e correrem riscos de contas da escuridão, os munícipes estão pagando por um serviço que efetivamente não está sendo prestado. Que se dê ciência também desta moção de apelo ao excelentíssimo senhor Dr. Leandro Silva Xavier, promotor de justiça da comarca de Pariquera-Sul, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que os mesmos também tomem as providências cabíveis na forma da lei. Plenário vereador Ivo Zanella, 8 de março de 2017. Assina a vereadora Tereza dos Santos. A moção está em discussão. Com a palavra a nova vereadora Tereza dos Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente. Bom, eu protocolei essa moção no dia 8 de março, né, na semana passada, onde eu até dei como exemplo que a rua Ângelo Ponsoni encontrava-se aí com 11 pontos de iluminação
né, escura, onde os moradores passavam com lanterna ali. Eu mesma presenciei várias vezes. Fora outros pontos da cidade, que acho que os nobres colegas também já presenciaram. Tem uns pontos que já voltaram a essa iluminação. Hoje eu pude constar, ontem à noite também, quando eu cheguei de viagem, eu pude constar que uns pontos de luz já haviam voltado. Mas ainda na Ângela Possoni ainda tem um poste apagado. Então é isso, eu pedi essa moção de apelo à Electro, porque sempre a gente tem esses problemas de postes apagados, e até essa gravação aí que a gente liga naquele 0800 falava que era de competência da prefeitura, mas na prefeitura falava que era de competência da Electro. Então eu espero que isso seja resolvido e que a gente não passe mais por isso. E sem falar aí que os moradores pagam moradores pagam essa taxa de iluminação pública e também causa um perigo aí o pessoal andando nessas ruas escuras. É isso. Obrigada. A moção continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e o público aqui presente. Parabenizar a vereadora aí, a cobrança realmente é grande em cima de nós vereadores. Aqui nós temos vários colegas que são pela primeira vez aqui na casa, e essa discussão já é longa, né? E a prefeitura, a Electro tentou passar esse serviço para as prefeituras em geral, né? Várias prefeituras recorreram, né? Eu não sei o caso de outras cidades, mas aqui em Pariquera talvez seja até interessante a vereadora e os demais colegas que não tenham essa informação, não tenham essa decisão judicial, de que a Electro é responsável pela manutenção das luminárias no município de Pariquera Sul, né? Então, quando o município ligar lá e falar, responsabilidade do seu prefeito, do seu município aí, né? Tem que falar que não, aqui nós temos uma liminar onde diz, né, o juiz que até que se decida aí esse processo aí dessa passagem aí dessa manutenção é competência da Electro, né? Então, hoje a Electro, na época, né, a Electro quis passar esse serviço para o município e são inúmeras, né? Eu nem sei dizer quantos pontos de iluminação o município tem, mas são centenas de pontos, né, assim, precários, né, luminárias totalmente deterioradas, tal. Então, se o município aceitasse esse serviço, aí todo mundo ia cair em cima, tem que trocar aquela outra lá. Então, o prefeito aí, com seus argumentos, né, conseguiu fazer com que a Electro hoje seja responsável por esse serviço, né? Outra questão assim que é polêmica, né, é a questão dessa taxa de iluminação, né, a CIP, né, contribuição de iluminação pública. É polêmico porque tem gente que não tem a iluminação na frente da casa, paga, o outro não tem, mas na verdade a iluminação pública, quando se diz iluminação pública, não é uma iluminação particular, não é se a pessoa tem na frente da casa dela, ela tem que pagar. Quem não tem que pagar. Porque, vejamos, são várias as crianças que têm que vir, adolescentes que vêm na cidade, na escola, no hospital, passear à noite, e elas usufruem da iluminação pública que está em toda a cidade, né? Ou seja, na sua grande maioria da cidade, né? E alguns pontos realmente não tem. Seria bom que tivesse em todo o município, em todas as ruas, em todas as casas, na frente de iluminação pública. Só que como eu quero explicar o seguinte, que a iluminação pública, hoje, essa taxa que é paga, não é só para quem tem a iluminação na frente da casa. E sim, ela porque senão iria ficar um valor muito alto para quem só tem a iluminação na frente da casa. E como eu disse, todos acabam usufruindo, indo na escola, indo num clube, passeando à noite no centro, tal, entre outros afazeres noturnos aí, os jovens que saem para passear à noite, namorar, tal. Tem uma iluminação nas avenidas, nos principais pontos, né? Podemos dizer que em Pariquera aí, sei lá, 90% da zona urbana aí está com iluminação pública, né? Eu até fui cobrado aí, pedi permissão aqui para o vereador Paulo, né? Ali no Conchal, ele é o representante nato dali. Os moradores ali estão questionando ali a respeito da Electro, as quedas constantes, né, do fornecimento de energia, né? Então, o pessoal está lá no computador, daqui a pouco, dá aquele apagão e volta. Dá aquele apagão e volta. Só que são constantes, segundo os moradores lá, eu conversei, estava lá na frente da casa de um rapaz lá, e ele
estava outro vizinho, ele falou que é todo dia, né? Eu não sei se realmente tem vezes que o povo aumenta um pouco, mas a gente tem que procurar saber melhor aí e ver se realmente está acontecendo. Eu moro na Vila Maria, na Rua Engenheiro Michaeli. Eu acho que todo dia ali tem um corte de energia, assim, uma queda e volta automaticamente. Não sei se outros colegas aqui também acontece isso onde eles moram, né? Mas a Vila Maria, infelizmente, praticamente todo dia dá aquele apagão, assim, tipo de 1 segundo. Desliga e liga, sabe? Eu não sei o que realmente está acontecendo. Eu vou fazer um requerimento aqui, se algum colega tiver também essa situação, já foi cobrado por essa situação, aí a gente pode assinar junto, né, somar nesse requerimento e ver o que a Electro diz a respeito do assunto. Mas, mais uma vez, parabéns para a vereadora aí, que o requerimento é bem-vindo. A moção continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador Rodrigo Mendes. Boa noite a todos mais uma vez. Primeiramente, parabéns aí pela moção. Eu gostaria até de, na verdade, fazer uma solicitação para o líder do prefeito, para a gente tentar amenizar mais esses problemas, que é constante. Eu já venho escutando sobre o problema da iluminação, já não é a primeira e segunda sessão. Tenho conversado com vários munícipes, teve alguma situação até na Vila Débora que eu tive que conversar também com o pessoal da Electro para ir até lá num domingo. E sempre passa uma bola um joga a bola para o outro sobre o problema que nós estamos tendo. Então, eu acho que seria interessante o seguinte: vamos aproveitar a moção da vereadora, o líder do prefeito leva essa questão certamente para o prefeito, pede com que ele faça uma reunião com a Electro. E a Electro trata todas as prioridades dela com o prefeito, e o prefeito responde a moção para a gente com todas as questões referente a esse problema da Electro. Eu acho que, senão, nós vamos ficar fazendo requerimentos, e nós não vamos ter solução disso. Então, eu peço aí, encarecidamente, por o líder do prefeito, que solicite uma reunião, até esteja presente, chama a vereadora, trate da moção, num contexto todo, e nos traga realmente o que, de fato, está acontecendo e suas responsabilidades. Porque a Electro, eu conversando com o pessoal da Electro, diz que a prefeitura coloca as luminárias e a Electro tem que fazer a extensão. A gente vê aí que a prefeitura também joga para a Electro, então acho que a gente tem que colocar uma pedra nisso e resolver mesmo um problema. Acho que uma boa conversa, né, os vereadores, o prefeito e os representantes da Electro, e nos trazer realmente a solução, com as prioridades de cada bairro, de cada ponto. É somente isso, presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador Dorival Reis. Boa noite, senhor presidente, mais colegas, público presente, as pessoas que nos assistem aí pela internet. Só pegar o gancho do Arnaldo aqui, faltou acho que só acrescentar uma coisa. Se você pegar uma conta de luz, se você pegar e ligar na Electro, ele vai falar que é da prefeitura. Se você for na prefeitura, ele vai falar que é da Electro. O que é o correto? É você pegar a sua conta de luz e ir até a Drogalip, onde tem um atendimento da Electro, e é eles que vão fazer resolver o seu problema de iluminação. Então, se você ligar na Electro, no 0800, eu sei porque eu liguei, ela até falou que a prefeitura foi desejada, que deixou crescer a árvore, mas a verdade é que você tem que ir no atendimento aqui da Drogalip. Então, você pega uma conta de luz por causa do código do cliente que está ali do lado esquerdo da conta de luz, e vai lá que no atendimento deles ali, eles vão resolver para você. Então, é uma questão assim, se ligar no 0800, vai falar que é da prefeitura. Se for na prefeitura, fala que é 0800. Então, o caminho aqui em Pariquera é a Drogalip, porque existe essa liminar aí. Obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador Milton Dauriano. Senhor presidente, amigos da mesa, nobres vereadores, público presente. Bom, sobre pegar esse gancho da energia, eu conheço um pouquinho, só não sei quase nada dessa profissão, mas vou tentar explicar. Eu ando muito na zona rural por aqui também, eu vejo muitas árvores encostando na primária, então é isso que causa o motivo desse desligamento. Então seria até
assim, um caso de a gente estar pensando de fazer uma moção, sei lá, um requerimento, para poder estar podando essas árvores, que são muitas. Você passa aqui no bairro Senador Dantas, tem árvore, e esse problema de falta de energia já vem ocasionando lá no Boa Vista, Bairro Alto, Angatuba, então é em geral. Então, se a gente, antigamente tinha uma empreiteira da Arruda que fazia essas podas. Hoje eu vejo um pouco meio abandonado, entendeu? Então, conforme vem esses temporal, vento, chuva forte, encosta e a chave vai desarmar. É tipo como funcionasse um disjuntor da sua casa. Se o seu chuveiro lá encostar um fio com o outro, vai desarmar o disjuntor. Aí na sua casa é mais fácil, né? Porque você está vendo ali o local onde quer. Agora, se você não podar as árvores, uma árvore aqui, outra lá no meio do mato, onde você vai saber que é? Aí a elétrica também fica ruim porque são quilômetros de extensão. Aí você tem que fazer uma manobra de chave. Abrir uma chave lá no Paraquaramirim e correr lá no senador para ver se está funcionando ou não. Aí tá, chegou lá no senador, não está funcionando. Opa, o problema não é aqui. Olha só, eles têm que voltar lá no Paraquaramirim para bater a chave, ver aonde que é o problema. Então acho que o primeiro passo seria ver essas árvores que encostam na rede, entendeu? E para poder solucionar esse problema. E já está em geral, né? Agora, ontem eu estava no Senador Dantas, me falaram também a mesma coisa, que é todo dia. Todo dia, é só ventar, já fica sem falta de energia. Até os moradores já estão implorando para a gente ver, porque perde sorvete, perde mistura, tudo, né? Então, temos que tomar uma providência seriamente sobre isso. Muito obrigado. Moção continua em discussão. Com a palavra, o novo vereador Eliel Coppe. Boa noite, senhor presidente, colegas, público presente. Aproveitando aqui também o Tiago que está falando, você entende, né? É especialista, mas assim, principalmente a questão da poda, né? A Electro, em tese, ela tem uma empreiteira que faz essa manutenção, mas com certeza não está fazendo bem feito. Os colegas devem lembrar aqui que o ano passado, mas com muita insistência, conseguimos que a Electro fizesse uma poda aqui perto do Conchal, bairro Simbiúva. Por quê? Porque perto da alta tensão, muitas árvores, e um casal de bugio morreu ali, eletrocutado. Tive que tirar foto, fui uma, duas vezes, o colega deve lembrar, eu acho que o Arnaldo também, mas foi uma dificuldade, e consegui lá em registro. Consegui lá em registro, lá praticamente com a chefia, mas olha, sinceramente, deu um suador. Então o que eles falam? Tem que estar pegando fogo. Aí eles vão tomar providência, porque geralmente eles atribuem à prefeitura. Mas eles têm uma equipe pronta para isso. Então, creio que além de tudo isso aqui, a gente teria que, no bom sentido, atacar a Electro para que essas empreiteiras executem o trabalho com perfeição, porque aí vai acabar essa questão de oscilação de energia elétrica. Então, é uma situação difícil. Esse dia do Conchal também pediram para cortar, lá no Angatuba, lá também, mas assim, para a Electro aí tem que tirar uma foto e mostrar que está pegando fogo e causando perigo, senão eles não vão. Então é uma grande dificuldade, mas parabéns aí a uma moção, e está certo, estamos unidos aí, porque a gente sabe que a cobrança é grande e a população, de uma forma geral, ela não é obrigada a saber disso, né? Mas a gente sabe, vamos continuar insistindo, né? Como foi encaminhado também cobras para a promotoria, né? Eles também têm a função deles estar fiscalizando e multando se for o caso. Obrigado. Moção continua em discussão. Bom, quero fazer uso da palavra também para ressaltar aqui a importância da moção, dizer que o que vossas excelências acabaram de falar aqui, de fato, é de suma importância para que a gente possa estar aí tomando algumas atitudes perante a Electro. Eu quero assim ressaltar aqui, nobre vereador Dorival, parece-me que há cerca de algumas sessões Vossa Excelência apresentou um pedido de poda, né, de árvores. Então, está aí mais uma ação do vereador.
Só que eu não lembro se Vossa Excelência apresentou para o Executivo ou para a Electro, mas independente de se foi para o Executivo ou para a Electro, foi assim, né, de suma importância esse seu pedido, até porque temos que reforçar, o vereador, né, Arnaldo citou aí, de fato, eu moro no Angatuba e vejo assim, não é somente durante o dia, durante a noite, parece-me que eles percebem ali mais ou menos a hora que o pessoal está indo dormir, por volta de 10h30, 11 horas, e daí começam as quedas constantes. Daí, assim, às vezes até gera-se aquela suspeita, será que eles estão esperando o pessoal dormir para deixar a madrugada sem energia? Então, isso daí é direto. Ontem mesmo foram várias, e infelizmente não é uma queda assim que ela caiu energia e para ali por 1 hora, 2 horas. Cai e volta, né? Então, se você tem um aparelho celular no carregador, se tem um telefone móvel, sei lá, enfim, qualquer coisa ligada ali, né, corre o risco de estar queimando. Eu vejo assim, buscando solução, que temos mesmo que fazer uma audiência pública com a Electro, apresentar os problemas, buscar, sugerir, para que a gente possa estar resolvendo. A Câmara, junto com o Executivo, todo mundo unido, né, população presente, para que a gente possa encontrar um caminho, porque a Electro tem que ter vergonha na cara, que está feio mesmo o negócio. A prestação de serviços da Electro hoje, eu, enquanto morador de zona rural, diria assim, daria 30, numa escala de 0 a 100, daria 30, e olha lá, não chega a 50%, está péssimo mesmo. Então, assim, eu vejo que nós temos que tomar essas providências, vamos estar correndo atrás, buscando uma audiência com a Electro, chamando a equipe do Executivo. Com relação à questão das luminárias, né, muita luminária ainda desligado, há um probleminha aí com a Electro, com a empresa que prestou serviço, né, então tenho buscado saber, eu vejo que tem muitas luminárias desligada em toda a extensão da zona rural, na zona urbana não é diferente, tá? Tem outras luminárias que passam o dia todo ligadas, é o caso da Barra do Jacupiranga. Então, infelizmente, nós vamos ter que tomar uma medida mais drástica, como foi tomada com a questão de telefonia rural, que depois, na palavra franqueada, eu vou estar passando para Vossas Excelências, né, o que o Ministério Público pediu para que a Câmara mandasse lá. Então, vamos buscar resposta sim. Eu, enquanto presidente dessa casa, estarei conversando com todos os vereadores da casa, porque eu vejo assim que há um interesse de todos nessa questão, para que a gente organize aí os rumos, né, com a ajuda do vereador líder, o qual foi solicitado, né, para que ele também peça aí o empenho do Executivo, para que a gente possa estar solucionando esse problema de iluminação pública aí. Então, a vereadora Tereza dos Santos está aí convidando os demais colegas para que possam subscrever. Então, todos aqueles que estejam interessados, que subscrevam a moção da vereadora também. Não havendo mais discussão, a moção encontra-se em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A moção número 004/2017 está aprovada por unanimidade. Leitura da indicação número 031/2017, da autoria do vereador Dorival Reis. Indicação número 031/2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Carlos Silva Pinto, em estudo junto à equipe responsável da instituição e a realização da pintura do muro da escola da Vila Clementina, bem como os reparos necessários que o muro exige. São pequenos buracos que se formaram e outros que provavelmente causados pela ação do homem. Justificativa: o muro está com a pintura desgastada e alguns pontos danificados, o que é normal pelo tempo que desgasta e também devido aos temporais. Plenário vereador Ivo Zanella, 8 de março de 2017. Assino o vereador Dorival Reis. Leitura da indicação número 032/2017, da autoria do vereador Arnaldo Lourenço. Indicação número 032/2017. Senhor Presidente, considerando que a agricultura ainda é a principal fonte de renda dos munícipes de nossa cidade,
considerando que o prédio da Casa da Agricultura encontra-se várias deficiências em sua estrutura, considerando que um prédio reformado iria estimular ainda mais os funcionários, bem como os agricultores que buscam soluções de suas necessidades técnicas. Face aos considerandos, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Silva Pinto, que faça estudos visando a reforma da Casa da Agricultura do nosso município. Plenário vereador Ivo Zanella, 8 de março de 2017. Assina o vereador Arnaldo Lourenço. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Antes de encerrar o expediente do dia, quero comunicar aos nobres colegas que o ofício que partiu da mesa solicitando a retirada de pauta do projeto de lei número 003/2017, ele refere-se à pauta da sessão seguinte, tá? Para que a gente possa estar, então, melhor estudando, melhor analisando, conversando com os nobres pares aí sobre esse projeto de lei número 003. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia, passaremos em seguida para a ordem do dia. Ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 13/2017, sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do município do ano de 2014, sob responsabilidade do prefeito José Carlos Silva Pinto. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 13 em análise às contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2014. Primeiro, exposição da matéria em exame. Trata-se de parecer prévio do Tribunal de Contas relativo às contas da Prefeitura do município de Pariquera-Sul, São Paulo. Exercício de 2014, processo número do Tribunal de Contas 000-313/026/14. Os autos deram entrada nesta Casa de Leis em 3/2/2017, sendo recebidos por esta comissão permanente na data de 22/2/2017. Os conselheiros Renato Martins Costa, Edgar Camargo Rodrigues e Cristiana de Castro Moraes emitiram parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura. O chefe do Poder Executivo foi notificado do trâmite no Legislativo por meio do ofício número 049/2017, da Presidência da Câmara Municipal. Em resposta por meio do ofício número 103/2017, de 15/2/2017, o excelentíssimo senhor prefeito se manifestou no seguinte sentido: havendo parecer favorável das contas daquele exercício pelo órgão fiscalizador, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não havendo nenhuma ressalva quanto a questões de ordem técnica financeira, o que demonstra que o dinheiro público, a transparência e idoneidade vêm sendo mantidos pelo Poder Executivo. Ressaltou, por fim, que o único apontamento de ordem administrativa já foi sanado através da Lei Municipal número 604/2015 e por meio do concurso público 1/2015 para provimento do cargo de educador esportivo. É o relatório. Segundo, voto do relator. Compete a esta comissão permanente opinar sobre pareceres prévios do Tribunal de Contas, conforme previsão do artigo 46, inciso 2º, a linha A do Regimento Interno. Os procedimentos estabelecidos a partir do artigo 334 do Regimento Interno, baseado na distribuição dos avulsos aos vereadores e à Comissão de Finanças e Orçamento, e na notificação do responsável pelas contas, foram observados. No mérito, constata-se regularidade em relação às contas do exercício de 2014. Os gastos de pessoal não ultrapassaram o limite previsto,
no artigo 20, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alcançando o percentual de 52,87 percentuais. Foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, com investimento da ordem de 28,57 percentuais, em conformidade com o exigido no artigo 212 da Constituição Federal. A aplicação de recursos do Fundeb foi de 100%, sendo 74,18 percentuais dos recursos destinados especificamente aos profissionais do magistério, pelo que as disposições do caput do artigo 21 e do artigo 22 da Lei 11.494/2007 foram devidamente atendidas. Da mesma forma, foram mantidas dotações mais que suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15% nas ações e serviços de saúde com recursos próprios, no seguinte percentual: 23,65 percentuais, conforme disposição constante no artigo 77, inciso 3º e parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. As transferências de verbas ao Legislativo, bem como a ordem cronológica dos pagamentos de precatórios e dos encargos sociais, também foram devidamente observadas. Houve emissão de alerta pelo Tribunal de Contas de São Paulo, entretanto que é pertinente a entrega de documentos intempestivos, estes foram regularizados. Além disso, a execução orçamentária sofreu um déficit de 8,4 percentuais, que representa o valor de R$ 3.020.834,52. Entretanto, as contas do exercício de 2014 apresentam superávit financeiro de R$ 4.189.910,45. A advertência para que o administrador promovesse a readequação do quadro de pessoal foi sanada no exercício de 2015, conforme consta na manifestação do excelentíssimo senhor prefeito, anexada aos autos. Em razão do exposto, o parecer prévio do Tribunal de Contas de São Paulo foi favorável à aprovação das contas da Prefeitura. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, tendo sido observados os procedimentos regimentais estabelecidos a partir do artigo 334 do Regimento Interno, até a presente data, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação das contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Pariquera-Sul, São Paulo, acompanhando o entendimento manifesto no acordão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sala das Comissões, 1º de março de 2017. Assino os vereadores Mário Augusto Amaro Miranda, Milton Ticaca, Sérgio Schmidt. Findada a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, em atendimento disposto no parágrafo 6º do artigo 335 do Regimento Interno, comunico ao plenário que fora também comunicado através de ofício o excelentíssimo senhor prefeito, e portanto está aberto ao senhor José Carlos Silva Pinto, o seu procurador, espaço para que adentrem ao plenário
e da tribuna apresentem a sua defesa, tendo para tanto o tempo de 20 minutos prorrogáveis por 10 minutos, conforme o regimento interno. Percebe-se que o prefeito nem o seu procurador encontram-se presente, né? Então, portanto, findada a fase de defesa do senhor José Carlos Silva Pinto, prefeito municipal, coloco as contas e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos em discussão única pelos senhores vereadores, pelo tempo de 10 minutos para cada um, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 335 do Regimento Interno. O parecer está em discussão. Encerrada a discussão das contas e do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, passaremos agora à votação nominal das contas municipais do exercício de 2014, analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo número 000-313/026/14. Quero antes comunicar Vossas Excelências que, de acordo com o artigo 335, parágrafo 1º do Regimento Interno, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, temos aqui, deixa de existir o parecer pela aprovação das contas somente se não houver aí 2/3 dos votos. Solicito que, à medida que os vereadores forem sendo chamados, se dirijam à tribuna e manifestem claramente e objetivamente o seu voto, mencionando se é a favor ou contrário à aprovação das contas de 2014 da Prefeitura Municipal. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Mário Augusto Amaro Miranda. Milton Laureano. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, de acordo com o Tribunal de Contas, eu voto a favor. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Tereza dos Santos. Senhor presidente, de acordo com o Tribunal de Contas, eu voto a favor. Eu, Paulo Roberto Mendes, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, também voto a favor. Tendo em vista o resultado da votação, por 9 votos pela aprovação das contas, as contas municipais do exercício de 2014 da gestão do senhor prefeito José Carlos Silva Pinto estão aprovadas e determino seja lavrado o respectivo decreto legislativo. Informa que, conforme o artigo 336 do Regimento Interno, as contas do município ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação. Não havendo nada mais a tratar, na pauta da ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que farão uso da palavra na explicação pessoal que façam suas inscrições de acordo com o artigo 162 do Regimento Interno.
Você vai falar, Rodrigo? Franqueio a palavra aos senhores vereadores inscritos para explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição, por 5 minutos cada um. Com a palavra, a nobre vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, eu vou estar protocolando aqui amanhã um requerimento ao senhor presidente da Casa de Leis, que tome providências necessárias. Bom, no dia 6 de fevereiro, no dia 6/2/2017, foi aprovada nesta Casa a moção de aplauso número 001/2017, que foi aprovada aí por unanimidade. Na ocasião, fora solicitado que as escolas homenageadas recebessem cópias dessa propositura, para que a mesma fosse também informada aos alunos homenageados. Bom, ocorre que notei, né, não ter havido nenhuma manifestação das escolas quanto à propositura, e nos dias 8, né, na semana passada, no dia 8 e 9/3/2017, eu entrei em contato com todas as escolas homenageadas, sendo que todas, através de seus diretores, informaram não terem recebido esta moção. Não foi possível contato aí com o Instituto Federal, foi o único que eu não consegui falar. Em contato com o senhor Gabriel Marcos Espíndola, dirigente regional de ensino do Vale Ribeira, que inclusive é muito amigo meu aí, ele informou ter recebido no dia 20/2/2017 o ofício do presidente da casa, acompanhado da referida moção. Então, somente o senhor Gabriel Marcos Espíndola, dirigente regional de ensino do Vale Ribeira, que recebeu essa referida moção no dia 20 de fevereiro de 2017. Bom, o objetivo, quando proposto a homenagem, através de moção de aplausos, tem a finalidade de celebrar o momento naquela ocasião. Trata-se do alto índice de aprovação, né, como a gente teve aqui, dos alunos das escolas da nossa cidade, junto ao Instituto Federal. Em especial, uma homenagem aos alunos aprovados por seus esforços, juntamente com a orientação escolar. Passado tanto tempo, né, desde o dia 6 de fevereiro de 2017, passado tanto tempo a homenagem, tal fato perde seu efeito, sendo que muitos já ingressaram em suas novas atividades. Ou seja, o objetivo da homenagem restou sem efeito, eu penso. Dessa forma, vou requerer ao excelentíssimo senhor presidente averiguar o acontecimento e tornar devidas providências, visto que quando há aprovação de qualquer documento aí pelos vereadores, tal feito torna-se documento público, devendo ser partilhado junto às partes interessadas conforme a aprovação. Então é isso. Eu pude constatar na semana passada, no dia 8 e dia 9, ligando para todos os diretores das escolas, a qual eu pedi que fosse enviada a cópia desta moção. Eles, até a presente data, não haviam recebido essa moção. É isso. Obrigada. Eu só quero me manifestar, vereadora, em torno da vosso pedido, tá, até em respeito a cada um dos vereadores, tá, até todos os vereadores, a vossa excelência também. Qualquer documento que tramita aqui, a gente segue os modos da casa, e de acordo com o regimento, eu não tenho dúvida que eu despachei esses documentos e eles foram encaminhados sim. Quanto à questão do teor da moção ter perdido ou não a validade, eu vejo assim, vereadora, que a moção que Vossa Excelência fez aqui, a homenagem que Vossa Excelência prestou aqui, ela foi de tão grande valor que esses alunos, esses pais, com certeza, né, eles sentirão-se sim
honrados, as escolas, sim, valorizadas pelo trabalho, e eu averiguarei, sim, o que houve no meio do caminho, mas não tenho dúvidas que essas moções foram despachadas, eu assinei, posso até entregar para Vossa Excelência a data do meu despacho, elas foram encaminhadas sim. Agora, exatamente a data que chegou em cada uma das escolas, eu não posso afirmar para Vossa Excelência nesse momento, mas vou averiguar sim, tá? Só reforçando que vereadora, só um instantinho, desculpa, permita que a vereadora se manifeste, tá? Só reforçando que na semana passada, dia 8 e 9, elas constataram que ainda não havia recebido, tá? Obrigada. Sim. Com a palavra, o nobre vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu tenho dois assuntos para falar aqui hoje, nas explicações pessoais, e o primeiro assunto, nós não tivemos tempo hábil para que fizéssemos algum documento pedindo informações, alguma questão, mas manifestar aqui um assunto que foge do nosso controle, a indignação por mais uma vez a escola do Angatuba ter sido assaltada. Foram 6 assaltos no ano passado e mais um assalto nesse final de semana. Isso traz um transtorno, traz uma revolta, traz indignação. São diversos os sentimentos provocados e toda a equipe da escola se sente muito triste com essa situação. Já há problemas para que aconteçam para compra de equipamentos e esses equipamentos sendo roubados, a escola sendo constantemente invadida. Então, no tempo hábil que teremos a partir da próxima sessão, né? Mas eu acho que nem se faz necessário pedir ao líder do governo aqui para que alguma providência seja tomada, porque isso é uma consequência lógica e deve ser feito, alguma providência deve ser tomada. Realmente é uma situação de indignação e que provoca, junto a todos os funcionários, a equipe gestora e alunos, uma grande indignação. E essa indignação se estende a todos. Sempre que uma escola, um local que deveria ser tão respeitado, ela é invadida. O segundo assunto, eu falei aqui na semana passada a respeito das minhas atuações em primeiro, segundo e terceiro setor, reforçando o primeiro setor sendo o setor da administração pública, as pessoas jurídicas que pertencem ao governo, o segundo setor, as empresas com finalidade de lucro, onde tenho feito trabalhos como vereador e empreendedor, e o terceiro setor, principalmente na pessoa jurídica das associações que hoje já foi apelidadas, né, de ONGs, mas que tecnicamente o termo ONG ele nunca existiu. Agora, por norma, pela lei 13.019, as pessoas jurídicas das associações que desenvolvem ações de interesse público relevância social são denominadas de OSC, Organização da Sociedade Civil. E com muito orgulho participei do processo de construção e de constituição da Associação dos Moradores do Bairro Conchal, associação que teve a sua fundação no sábado, dia 11, e que tem um grupo muito posto a trabalhar, e que a associação ela passa a ter um papel fundamental dentro do município, dentro de uma comunidade. A associação ela não se reúne para cobrar a prefeitura, simplesmente. A associação ela tem como principal objetivo, nesse caso específico da Associação de Moradores do Bairro Conchal, promover a defesa de direitos.
e na defesa de direitos, ela pode, sim, e deve cobrar todo o poder público para a resposta às suas necessidades. E quando nos falamos, me refiro ao poder público, à administração pública, ao poder executivo, legislativo e também recorrer ao poder judiciário. Ao mesmo tempo, ela passa a ser estratégica porque também passa a representar a comunidade junto a empresas. Por quê? Existem ações que dependem de recursos privados. Então, a associação pode e deve realizar recursos próprios. Mas isso só é possível se existe uma pessoa jurídica legalmente constituída. E essa pessoa jurídica passou a existir nesse sábado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Dorival Reis. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite, colegas, munícipes que nos assistem aqui. Como parabenizei a moção aplauso da colega, nobre vereadora Tereza dos Santos, também reforço que seja visto, investigado o que realmente aconteceu. Eu sou muito de fazer isso no meu serviço, quando eu tenho um funcionário a qual eu julgo que merece, eu faço isso. E recentemente eu fiz a uma funcionária que trabalha comigo na área da limpeza e também cobrei a ouvidoria do meu serviço pela demora da entrega. Então, quero apoiar ela nessa cobrança para que o nobre presidente possa ver realmente o que de fato aconteceu, porque não seria normal tanto tempo para chegar, se tratando do município nosso que é pequenininho. Sobre as lombadas, que o colega até falou do senador, estive semana passada, fui procurado pela moradora Yolanda, do senador Dantas. Talvez seja até a mesma lombada, a estrada do Leite Suíço, para baixo de uma igreja assembleia. E a outra em frente ao bar do Jeco, que também acontece a mesma situação, que eu já conversei também, então até reforço o pedido, que se torna interessante. Na verdade, não só no senador, na verdade, vários locais da cidade, mas lembrando que para a moto, o redutor de velocidade da lombada, ela não funciona como deveria. Também quero falar sobre o projeto que foi tirado de pauta, porque eu fui procurado por alguns moradores que questionaram bastante a minha fala, porque eu questionei bastante o advogado aqui em questão na sessão passada, e quero falar assim, eu não tinha o conhecimento, eu gosto de ler, ver o que está acontecendo. Então eu comecei a ver, esse final de semana eu trabalhei bastante, e tive que viajar, então eu não tive tempo de ver, mas eu vi no artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 12, que fala o seguinte: os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então é uma coisa para se estudar ainda, vou conversar com algumas pessoas, vou ler melhor isso, que parece que ia ter uma divergência, o que não seria bom para nós. Que foi falado o impacto na Câmara, mas nós temos que lembrar também que pode causar um impacto na Prefeitura, porque uma vez que você recebe um salário maior que o outro no mesmo cargo, ele vai reivindicar e vai ganhar, com certeza. Do carro, pedi para o nobre colega Rodrigo, que ele falou que caiu num córrego. Não estou defendendo ninguém, mas se estiver falando dali do Magnânimo, que eu lembro que foi esse, não sei se é isso que o colega se refere, do córrego do Will, ali não estou defendendo ninguém, eu sei de todos os problemas que todo dia eles abordam a gente na cidade, mas ali foi uma invasão à natureza, na verdade. Se for esse, me desculpe se não foi. Mas esse problema de alagamento, eu tenho conversado bastante, inclusive muito com o Wagner Costa, com o prefeito, para ver o que a gente pode fazer, porque todos os lugares, Vila Clementina, na beira do campo, fazia muito tempo que não enchia, encheu muito. No dia seguinte o vice-prefeito esteve lá. Nós estamos com um problema, porque o rapaz que trabalha com a reta escavadeira tem um problema no joelho, saiu de
de atestado, né, por uma semana, se eu não me engano, né, joelho é um problema sério, a gente sabe disso. Então, está atrasado um pouquinho, também concordo com isso, eu mesmo fiz uma moção, né. Também falando da poda de árvore, que não foi exatamente para electo, né, foi para o executivo, mas só para os colegas terem uma noção, até numa conversa, eles me responderam o seguinte, que a empresa pediu R$250 mil para cada 5 quilômetros. Isso não é compatível com a prefeitura, né? Tem que procurar uma outra saída, porque essa daí ficou um pouquinho pesada. Até porque não é 5 quilômetros de poda de árvore, né? É alguns pontos, né? Em 5 quilômetros pode ser que você corte 20 árvores. Então ficou um pouquinho pesado por conta disso. Então é isso. Acho que é só isso. Da moção da colega, peço que o Nobre dê uma reforçada. E também do artigo 37, eu vou ver para a gente poder estudar fui pego até meio de surpresa. Muito obrigado. Vereador Dorival Reis, tenha certeza que eu já respondi, tá, a nobre colega Tereza dos Santos, que eu averiguarei sim, tá? Então a vereadora, autora da moção, está com a resposta aí, providenciarei, buscarei sim, averiguarei, até porque não é função minha aqui esconder documento de ninguém. E eu acho que assim, eu tenho convicção de que todos os documentos de Vossas Excelências, que Vossas Excelências apresentam aqui, são de extrema valia, tá? E seja encaminhado para onde for, com certeza eu enquanto presidente dessa casa, cobrarei sim, tá? Dando sequência aqui com a palavra, o nobre vereador Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Eu quero fazer um pedido aqui ao líder do prefeito. Veio um projeto aqui para a Câmara falando de aumento da diária. E não sei o motivo que voltou para a prefeitura. E nesse projeto eu tive o parecer de ler e vi que enquadram-se os motoristas que fazem o serviço de viagem e vejo a necessidade, né? Que venha logo esse projeto para cá, para dar andamento, que a gente que já trabalhou 10 anos nesse serviço aí, sabe da dificuldade como que é enfrentar a estrada, tanto para o motorista quanto para o paciente. E é isso. Obrigado. Nobre vereador, comunica ao plenário que o nobre vereador Arnaldo Lourenço, ele não inscreveu-se ali, mas como o assunto em pauta aqui envolveu bastante a questão de segurança pública, ele veio pedir a permissão, né, para que ele possa estar explanando alguma coisa. Eu, justamente, tá, não me oponho, tá, vereador? Só vou colocar para votação de Vossas Excelências, se Vossas Excelências estiverem a favor que ele fale, permaneçam como estão. Vereador, conceda a palavra a Vossa Excelência. Infelizmente, né, é um fato que o vereador narrou aqui, que é a verdade, né? Na verdade, o vereador se referiu a assalto, né? E na verdade é furto, né? Assalto é quando tem violência contra a pessoa, e furto, né? Não tem a violência contra a pessoa, né? Contra o bem. Então, a escola ali, professor, ela é estadual e municipal? A escola é estadual, né? Então, a escola estadual, a competência da guarda do prédio é de quem? É do Estado, né? Infelizmente, o Estado não disponibiliza, né, ninguém para tomar conta do prédio. Há um tempo atrás, a gente via que tinha os caseiros, né, nas escolas estaduais, como tinha aqui no Stefano, né, lá na escola do Angatuba, eu acho que nunca teve, né? Infelizmente, ali, assim, eu vejo assim, que hoje a criminalidade aumentou muito. A delegacia de polícia, quando já falei isso aqui um monte de vezes aqui, os vereadores que estão aqui há mais tempo já ouviram, né? Quando eu entrei na polícia em 1990, a Pariquera tinha 6 investigadores de polícia, né? Faziam o trabalho até de investigação, trabalho até preventivo, tem um furto lá, tinha mais tempo de... Hoje, se você for na delegacia de polícia hoje, tem 2 investigadores de polícia. A delegacia de polícia de Pariquera Sul
Vereador, não está marcando meu tempo. Quando entrei na delegacia, nós tínhamos ali 5, 6 carcereiros que cuidavam dos presos. Hoje nós temos a cadeia pública de Pariquera-Açu, que ela abriga os menores de toda a região do Vale do Ribeira. E tem um carcereiro só. Um carcereiro e 2 investigadores, né? Então os investigadores aqui, nesse mês aqui, eles estão trabalhando só à noite. Um dia sim, um dia não, né? E durante o dia não tem investigador na delegacia. Está o delegado, tem escrivão ali, né, atendendo o público, mas não tem um investigador para atender nenhuma ocorrência, porque é impossível fazer uma escala com 2 investigadores. Então a gente vê que o Estado, a cada vez que passa, ele está enxugando mais a sua equipe aí. A Polícia Militar, até eu fiz uma moção na legislatura passada sobre o 90. São muitos os munícipes aqui que reclamam, né, hoje que ligam o 90 cair lá em Santos, né? Até o despachante João Batista, alguns anos atrás, acho que um ano atrás mais ou menos, ele foi assaltado ali. Aí ele ligou o 90, aí a pessoa atendeu lá em Santos. Ele falou, eu acabei de ser assaltado aqui do lado da prefeitura. Mas qual que é o endereço? Fica perto de qual ponto de referência, sabe? Fazendo um monte de perguntas, né? Sendo que se o 90 fosse aqui na cidade, o policial, aonde que é? Aí, do lado do Boulevard aqui, do lado da prefeitura, na hora ele já aciona a viatura, mas não, tem todo esse trâmite. Vai de lá, às vezes passa, acho que para o 14º Batalhão, o 14º Batalhão passa para Pariquera. Eu conversando com um colega meu policial, que ninguém gosta de se identificar, mas a situação da polícia também está caótica. Eles estão com 2 policiais e muitos dias eles estão em 2 só na cidade. Antes ficava 3, ficava um tomando conta do prédio e 2 na viatura à noite. Hoje cortaram esse terceiro, muitos dias não tem ninguém, só tem os 2 mesmo. Então eles ficam mais por ali no destacamento ali, né? Tem uma ocorrência, eles fecham o destacamento e vão atender a ocorrência. Tem uma ocorrência lá no Conchal, no Senador Dantas, a Pariquera fica sem nenhuma viatura, não tem outra viatura, né? Então, a gente vê que o Estado ele está, né, tá enxugando cada vez mais, a população vem pedindo, vem clamando por socorro, né? No caso da segurança pública, as leis cada dia estão mais frouxas, né? Antigamente, quando eu entrei na polícia, se você pegasse um cidadão aí com cigarro de maconha aí, ele era preso em flagrante, né? Tinha que pagar fiança, se não tivesse fiança, passava o final da semana na cadeia, né? Então, inibia mais a população. Hoje, se pegar um cidadão fumando cigarro de maconha, você leva na delegacia, fez um termo circunstanciado, você aprende aquele pequeno cigarro de maconha ou que ele estiver portando, ele sai na rua, se ele quiser pegar outro cigarro de maconha e fumar outra vez, vai fazer 10 vezes isso na noite, não vai acontecer nada diferente, não tem nenhuma lei assim que, né? Então hoje a lei afrouxou demais. Os jovens hoje, né, ou seja, a gente vê crianças aí, adolescentes, né, de 17 anos, 15 anos, tal, que são usados aí para fazer o tráfico. E qual que é a pena para essa molecada? Praticamente não existe. A não ser que pegue uma quantidade grande, né, que o juiz determine a internação. Caso contrário, ele fica aí uns dias ali recolhido ali na delegacia, o juiz manda soltar, chama o pai, a mãe, tal, e continua do jeito que está. Então eu vejo com preocupação a situação do vereador aí. Eu acho que era interessante ali, sei lá, até na época sugerir ali o diretor, a comunidade do bairro Angatuba, porque quem está furtando ali são moleques que estão ali mesmo. É difícil um moleque aqui da cidade ir lá furtar lá, né? Porque são pequenos furtos. Eu acho que aí não houve nem o furto, só teve a tentativa de furto, não foi isso? Só o telhado que tentaram tirar as telhas, né? Teve furto? Teve furto. Então a pessoa que me passou falou que teve a tentativa de furto, né? Eu nem sei o que foi furtado, que eu praticamente já aposentei da polícia, nem tenho trabalhado mais. Então, e vão continuar acontecendo. Dificilmente o menino aqui da cidade vai lá no Angatuba para furtar lá um alimento, furtar alguma coisa. São crianças dali. E muitas vezes tem a conivência do pai e da mãe, que vê o moleque chegando com aquele objeto estranho em casa, com aquela coisa estranha, né? O alimento, da vez passada foi computador, foi máquina fotográfica, isso e aquilo, e fica calado, né? Então, a educação em casa é primordial aí até nas soluções desses pequenos furtos, né? Porque não são grandes furtos, né? Não é aquele furto de chegar lá com um carro, arrombar e levar tudo, né? Já aconteceu do computador, do cidadão chegar lá, mas isso aí a gente da polícia até pressupõe que seja um técnico que foi lá, porque ele entrou lá dentro e tirou acho que tudo que tinha de valor na CPU e deixou a carcaça lá, né? Então a gente vê que não é um furto para qualquer um, é um furto, já vamos dizer assim, bem qualificado, né?
Mas era isso, presidente. Eu gostaria de fazer essa explanação a respeito da segurança pública, porque realmente está complicada a situação do nível, da quantidade de policiais hoje que nós temos no município. Certo, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo Mendes. Boa noite novamente aos nobres colegas, público presente, aqueles que nos assistirão através da internet. Bom, tenho 3 pontos a destacar aqui. Primeiro, sobre a questão ainda da Electro, acho que seria mesmo, tem conversa aqui à mesa, o presidente, Arnaldo e Mário, enfim, a gente aí está providenciando sim uma audiência pública com a empresa responsável. Acho que seria bem interessante, até porque a gente pode chamá-los para dar a tua explicação sobre os problemas que nós temos tendo aí, uma demanda muito grande, né? Então acho que seria interessante a gente destacar aí e providenciar uma audiência pública com a referida empresa. Eu gostaria de pedir ao líder do prefeito que dê uma olhada em uma indicação que eu enviei pelo gabinete sobre a escola da Vila São João do Telhado. Eu sei que tem uma programática lá para poder fazer, mas até então ainda não foi solucionado a colocação das telhas, e isso está trazendo incômodo lá, até por questões das aulas de educação física para as crianças. Com relação ao furto que teve na escola, até tinha destacado aqui, tive conhecimento, o diretor até da escola postou na internet, me ligou, né, falou através do Facebook. Lá houveram sim furtos, tem até aqui uma relação. Foi TV, máquina fotográfica, notebook, data show, 2 mesas, enfim. Só que eles acabaram recuperando, tá? Sim. Sim, aconteceram os furtos, certamente pessoas dali. Foram esses equipamentos que foram roubados, apenas a máquina que não foi recuperada, tá? Então, parabéns à polícia que fez a operação lá e conseguiu recuperar. Mas essa questão ela é importante porque o que acontece? Nós sabemos que ali é uma escola do Estado, praticando a política pública, a gente vê que o Estado toma conta do município na determinada de segurança. Mas por ser uma questão do nosso município pequeno, né, e a gente está aí com uma situação daquele bairro, é importante ter uma escola segura, uma escola com uma boa educação. Isso beneficia os alunos, né, dá aí um futuro para eles. Então seria legal a prefeitura pensar numa política pública do seguinte: nós sabemos das responsabilidades de cada um, mas não seria interessante a prefeitura ceder ou colocar lá um vigia? Por responsabilidade da prefeitura, nós sabemos que é o do Estado, e sabemos que é o Estado que tem que praticar isso. Mas será que não seria interessante, eu até vou fazer um requerimento para o prefeito, colocando essa situação, de estar disponibilizando um vigia para aquela determinada escola. Porque, como o nobre colega Sérgio informou, já foram mais de 6 furtos ocorridos naquela escola. Então, acho que já se passou muitos furtos para a gente ter uma solução. Se o Estado não consegue colocar uma solução, então que a prefeitura, dessa vez, ajude o Estado e nos ajude. Coloque um vigia ali, né? Eu acho que o impacto não vai ser tão grande. E isso vai ajudar a comunidade. Isso vai nos ajudar. Então, eu peço para o líder do prefeito colocar essa questão, né? Vou protocolar lá um requerimento através do gabinete solicitando ou perguntando dessa possibilidade, visto que é importante lá para aquele referido bairro. Somente isso, senhor presidente. Que a gente trabalha com a justiça e o presidente aqui não está para defender partido político de ninguém, muito pelo contrário, para tornar aqui o debate um debate gostoso e que venha beneficiar a população. O vereador Milton Laureano também não havia se inscrito para falar, porém veio aqui agora, pediu, eu coloco também para votação, tá? Se vossas excelências estiverem de acordo, da minha parte, no meu ponho que o mesmo faça uso da palavra. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Vereador, pode fazer uso da palavra, sim, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres amigos, público presente,
Bom, eu quero só reforçar aqui e até agradecer o prefeito, porque foi uma luta muito intensa. E só respondendo ao nobre vereador, que eu acho que você anda meio desinformado, porque a quadra da Vila São João foi coberta já essa semana. Até inclusive postei no WhatsApp, no Facebook. Então você tem que andar mais um pouco informado. E ficou bonito, que é uma briga que já estava com o prefeito faz tempo, desde o ano passado. Entendeu? Então só para ficar aqui bem claro, e ficou bem bonita lá, e logo nós vamos ampliar, colocar um vestiário lá fora, para que os municípios, a população possa usar essa quadra, tá? Muito obrigado. Eu vejo assim, como o vereador não havia se inscrito, coloquei em votação, e ele também se manifestou diretamente a Vossa Excelência, vereador. Pode fazer uso por 1 minuto da palavra. Senhor presidente, 2 minutos. Eu não quero aqui estender a situação de contrapartida entre o vereador e o nobre Titicaca, mas já vou também deixar avisado que assim, todas as pessoas que agora pedirem, senhor presidente, para aprovar, se passar do seu momento certo, eu vou rejeitar. Até porque, infelizmente, nós temos aqui na casa essa questão de protocolar documentos. E às vezes, e é por isso que eu falo para o senhor que eu acredito que o senhor não tem ainda nem lido o regimento interno ainda, com a relação dessas proposituras ser protocoladas. Porque às vezes a gente está trabalhando, a gente está indo visitar, só que quando a gente vai protocolar, já tem ocorrido. E já tem sido feito a solução do problema. Quando eu fui até lá, e eu não fui 1, não fui 2 e não fui 3 vezes, fui várias vezes. E todas as vezes que eu fui lá, o nobre colega não foi nenhuma vez lá, até o momento que eu fui. Então, ou seja, depois que acontece o fato, depois das cobranças, e eu já coloquei lá na prefeitura mais de um protocolo referente a essa questão da quadra, fica fácil depois de arrumar para postar no Facebook, né? Mas depois que a gente resolver essa questão do regimento interno, que eu até vou pedir para o senhor, que é da comissão, dê uma lida com atenção no regimento interno, para depois não causar dúvidas, para a gente não deixar isso acontecer. Então, se aconteceu lá, o prefeito está de parabéns. Obrigado porque ele atendeu a minha solicitação. Mando um abraço para o prefeito, até porque a indicação está vindo do meu gabinete. Então, está de parabéns o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo assim também, é bom a gente explanar algumas coisas, porque às vezes cobra-se direito dentro da casa e dá a impressão que o presidente não toma atitude, né, vereador Dorival? É quando Vossa Excelência coloca a questão de tempo, cronômetro, parece que Vossa Excelência está tão preocupado com as questões de tempo, de propositura, que até porque hoje Vossa Excelência deixou de assinar uma propositura que seria apresentada. Eu, enquanto presidente, poderia ter tirado de pauta, mas não. Como diz respeito à necessidade do povo, eu coloquei em pauta para que essa propositura fosse apresentada. Então, estou cobrando de Vossas Excelências, da mesma forma que Vossas Excelências vêm cobrando os direitos, que Vossas Excelências, bem como a vereadora Tereza também assinou a propositura hoje. Então, que Vossas Excelências, tá, vereadores, também assumam suas devidas responsabilidades, cheguem aqui a tempo e assinem suas proposituras com antecedência para que elas possam ser apresentadas na casa. Bom, vereador, pode colocar meu tempo de 5 minutos aí, não quero passar um segundo sequer. Com relação à questão do Executivo, quero agradecer aqui, primeiramente, ao Executivo, foi a questão que a gente colocou aqui por várias sessões, a questão de um ônibus para a ITEC, diurno, Instituto Federal. Esse ônibus foi colocado, para que Vossas Excelências saibam, a partir de hoje, ele está atendendo diurno, os alunos que vão ao Instituto Federal ITEC Registro. Então fica aqui os agradecimentos. Eu acho assim, nós temos que valorizar sim as boas atitudes do Executivo, até porque colocou-se o ônibus para o noturno, faculdade, depois ampliou-se a quantidade de ônibus e agora para o diurno. Mas fica aqui a minha cobrança para que esse ônibus que está sendo colocado para levar os alunos, que também ele seja colocado para buscar à tarde. Então, da mesma forma que eu parabenizo, acrescento aqui o meu pedido para que o Executivo venha atender, e assim as conquistas vão acontecendo. Quero também agradecer ao Executivo com relação à questão da estrada do Angatuba, Boa Vista, um trecho ali, foi pedido que eu venho fazendo já há algum tempo,
né? Hoje a máquina entrou ali no trecho da escola até o Adriano e no trecho que vai do posto de saúde até a Vilinha. Então é um trecho assim que precisa dessa melhoria. Tá? Inclusive, enquanto a máquina está lá, quero mandar o meu recado aqui ao Executivo para que ele, né, para que o Executivo também cobre a qualidade do trabalho que será feito ali naquele local, até porque é um local onde transitam vários munícipes, vários carros. Também a questão do ônibus, né, o ônibus escolar que não está passando ali entre a Vilinha e o posto de saúde, então eu peço aqui para que o Executivo, né, já falei com ele várias vezes, para que atenda essa solicitação também. Foram 2 minutos, né, vereador? Coloca mais 3, por gentileza. Com relação à questão de telefonia rural e urbana também, é bom que vossas excelências, que os munícipes aqui presentes saibam que chegou há cerca de 15 dias um comunicado, na verdade um ofício do Ministério Público, solicitando que esta presidência respondesse a eles quais bairros, né, necessitam de melhorias da telefonia. Por quê? Porque na legislatura passada foi apresentada, né, vereador Arnaldo, inclusive Vossa Excelência, justamente foi um dos autores, foram apresentadas algumas moções e requerimentos solicitando providências com relação à questão da telefonia, né, que a mesma coisa da Electro não vem atendendo bem a população. A Anatel respondeu à promotoria que ela não sabe de fato e que gostaria que a Câmara informasse quais bairros estão sendo prejudicados com atendimento. Então, a minha atitude enquanto presidente da casa foi, né, comunicar o vereador autor, o vice-prefeito também, atual vice-prefeito que fez parte da propositura, outros vereadores, para que eles ajudassem na questão da resposta, né, foram colocados todos os bairros rurais, né, os bairros rurais de uma forma em geral, e também na zona urbana foi colocada a questão, né, da internet, banda larga, a precariedade que é o atendimento. Então está sendo encaminhada essa resposta à promotoria. Esperamos que ela tome aí, a partir daí, as devidas providências com relação à questão da Anatel também. Hoje também entrei em contato com a concessionária autopista a respeito da iluminação pública ali no KM 461, sob o viaduto do Petropem. O vereador já havia adiantado, ali o que está vendo é o seguinte: eles entraram em contato com alguns vizinhos para que esses vizinhos fornecessem a energia. Porém, um dos vizinhos negou-se e um outro queria cobrar um aluguel absurdo para fornecer energia para a concessionária. Partindo daí, a concessionária teve que criar um projeto, e esse projeto está em fase final, e essas luminárias serão ligadas a partir do momento que forem instaladas e ligadas também às da passarela. Então leva mais algum tempo. Tá? Então vai mais algum tempo para que as luminárias ali do Conchal sejam ligadas. Com relação à questão do bairro Angatuba, a questão dos furtos, só para concluir rapidinho aqui, dentro dos segundos finais, precisamos de solução. Indignação total, revoltado mesmo por relação à questão dos furtos. A minha atitude foi entrar em contato com a diretoria de ensino e agendei uma audiência pública para amanhã, às 9 horas, com o dirigente Gabriel Marcos. Vossas Excelências estão convidados também. Muito obrigado. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no novo portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Solicito aos nobres vereadores que permaneçam por uns 10 minutos para uma reuniãozinha interna na sala da presidência. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.